Oi, tudo bem? Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Vamos ver. Obrigada para todo mundo que está participando. Boa noite para a Valéria, boa noite para a Adriana. Obrigada por vocês estarem participando aqui também. Deixa eu fazer um. Pronto. Ficou difícil para mim porque eu abri o Facebook para ouvir e aí comecei a ouvir o eco da minha voz. Agora acho que eu vou conseguir ouvir todo mundo. Obrigada a vocês duas por estarem aqui hoje. Obrigada para todo mundo que vai participar e construir essa live com a gente. Eu sou a Amanda, sou diretora do Leme. Meu papel no Leme, a nossa ONG chama Leite Materno na Escola, é justamente estar em contato com as famílias, né? Eu sou diretora de relacionamentos, então já conheci a Valéria na escola dela, já conheci a Adriana, porque minha filha estudava na escola, ela era diretora, mas meu papel é um pouco esse, de estar na escola e conversar com as diretoras, e é uma coisa bem bacana estar participando dessa live para dar continuidade a esse trabalho e ver como a gente pode trabalhar daqui para frente, nesse momento de muitos desafios. Eu odeio essa palavra aqui, quando a gente fala que a coisa está muito difícil, a gente fala que ela é desafiadora, né? A nova forma de falar isso. E está muito difícil mesmo, não são desafios da reabertura, são as dificuldades da reabertura, né? E então, acho que é um pouco isso. E aí, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar a palavra para a Adriana e para a Valéria. A Adriana e a Valéria, a Adriana é diretora aposentada, né? Tem mais de 20 anos, né, essa trajetória de SEI. A Valéria é diretora em exercício. Também tem mais de 20 anos também, né, Valéria? Nessa trajetória de Centro de Educação Infantil, mais de 20 anos atuando na escola, seja como professora, como coordenadora, como diretora. Então, a ideia aqui é a gente pegar um pouquinho dessas experiências e pensar e refletir sobre esse momento que a gente está vivendo dentro e fora da escola. Tá bem? Eu acho que a gente do Leme, a gente vai estar acompanhando essa reabertura, né, a gente atua, para quem não sabe, a gente atua com um programa de leite materno dentro das escolas, para ajudar a escola a saber como receber esse leite materno e dar um apoio para as mães conseguirem levar esse leite materno para a escola. Então, a gente se interessa muito por esse debate da reabertura, não só porque nossos filhos estão no SEIS, mas também porque é um debate de saber como a gente vai conseguir atuar e viabilizar um centro de educação infantil seguro, um centro de educação infantil, que é o centro de educação infantil que eu gostaria que minha filha estudasse, né? Que ela estivesse, eu acho que isso é importante, né? Não só que eu leve porque eu preciso, e acho que eu preciso, muita gente precisa, mas que a gente leve também deixando lá e ficando tranquilas e tudo mais. E aí, dentro desse debate da reabertura, né, a gente, algumas semanas atrás, o governador do estado divulgou a reabertura de todos os segmentos da educação para o dia 8 de setembro, a gente tem mais ou menos 2 meses de debate e de construção dessa reabertura, e eu acho que na apresentação do governo do estado, quando eu ouvi, eu pensei muito, enfim, fiquei um pouco desesperada, e acho que é um pouco um sentimento comum, né? Mas também o que eu pensei logo de cara foi como a gente não está preparado para o debate do Centro de Educação Infantil. Acho que todos os segmentos têm suas particularidades, e ele deixou isso muito claro, né, na sua apresentação. O Centro de Educação Infantil a gente decidiu começar junto, em vários países do mundo, alguns começaram antes, alguns começaram por último, outros começaram junto, mas a gente ainda não sabe muito bem como vai fazer, ainda tem alguns estudos que vão sair, então, apesar de ter falado que é uma situação particular e que precisa ser estudada e avaliada de forma com mais cuidado, ele ainda não propôs esses protocolos específicos, ainda não pensou e refletiu e ninguém colocou para a gente como é que vai ser de fato essa realidade, né? Ninguém sentou e falou o óbvio, né? Criança não faz o isolamento social, então a gente vai fazer o quê? Porque todo mundo sabe que criança não faz isolamento social, que bebê não faz isolamento social. Mas, então, o que a gente vai fazer a partir disso, né?
Então, a ideia é a gente pensar um pouco nisso. Eu acho que outro elemento que eu acho importante a gente debater aqui a gente está num momento que está todo mundo com medo, e eu acho que essa coisa de não ter muita informação, então de ter uma reabertura divulgada, sem a gente ter todas as informações disponíveis, é uma coisa que deixa a gente mais assustada, com mais medo, mais inseguro. Então eu conversei com várias mães do SEI que minha filha estuda, e ninguém sabia o que ia acontecer. Tinha gente que entendeu que só o ano que vem ia voltar o centro de educação infantil, tinha gente que entendeu que ia voltar junto, que ia voltar depois, ninguém sabe que ano que vai voltar, que ano que não vai voltar. Então, eu acho que isso deixa a gente mais inseguro. E insegurança gera medo e leva a gente para caminhos que não são legais, né? A gente viu, acho que é importante que a nossa proposta aqui é a gente começar a pensar coletivamente nessas saídas, né? Que a gente consiga construir essa reabertura ou saídas para essa reabertura, alternativas a ela, de forma coletiva, garantindo tanto um trabalho digno para os trabalhadores do Centro de Educação Infantil, como condições dignas para as famílias que precisam trabalhar e precisam de um lugar para deixar seus filhos, as crianças que querem ter um lugar para compartilhar com seus amigos, né? Então, acho que é um debate bastante complexo, que a gente precisa pensar, de fato, como construir isso juntas. Acho que a escola não vai conseguir construir sozinha, as famílias não vão conseguir construir isso sozinhas, e eu acho que a gente está aqui para propor isso, para propor que a gente abra esse debate entre todos os setores da comunidade escolar e consiga construir protocolos ou não, ou reivindicações, ou, enquanto sociedade civil, que a gente reivindique uma reabertura que seja segura, justa e boa para todo mundo, né? Eu acho que é um pouco isso que eu tinha para falar, e agora eu acho que todo mundo quer ouvir vocês, e não a mim. Tá bem? Valéria, fala um pouquinho do SEI que você trabalha, onde que ele é, se apresenta um pouquinho antes de começar a falar, pode ser? Pode sim. Boa noite. Eu trabalho no SEI, um SEI chamado Newton Prado, que fica no Jaraguá, né? E é um SEI que ele está localizado perto de comunidade, né? Atendendo 230 crianças. É um SEI que foi, na verdade, descredenciado no final do ano pela Prefeitura de São Paulo por conta daqueles problemas de prestações de contas, onde foram fechados, né, vários SEIs aí em São Paulo, e o meu SEI é um deles, né? Então, na verdade, eu estou numa situação mais do que delicada de qualquer outro SEI, porque eu assumi o SEI em novembro, então a gente ainda não conseguiu estabelecer um vínculo, né, com as famílias e nem mesmo com as crianças, porque nós assumimos em novembro, dezembro finalizamos o trabalho, reiniciamos em fevereiro, as crianças iniciaram o período de adaptação e aí teve essa ruptura no atendimento, né? Então, está sendo um trabalho bem difícil por a gente não conhecer, né, a família, porque é primordial essa parceria, né? Então, eu estou situada nesse contexto de SEI, né? Quando você fala, né, Amanda, que a gente precisa de uma organização para esse retorno, tá tudo ainda muito meio confuso, porque tudo que se fala é focado muito para o ensino fundamental e o ensino médio. E aí a educação infantil, o governo ainda está meio perdido quando tem que montar um protocolo, né? Porque esse protocolo que foi montado, ele não tem coisas ali que não dá para a gente fazer na educação infantil, como, por exemplo, as crianças não podem usar máscaras. Esse é um fator. As crianças, como que eu vou manter 1,5 metro de distância? Sendo que a criança, na educação infantil, ela necessita desse contato físico, ela necessita desse afeto, né? Que é primordial nessa faixa etária. E, por outro lado, né, eu acho que isso é uma das coisas que deixa nós, que estamos atuando aqui, um pouco mais aliviada, é que o secretário de Educação, junto com o prefeito, eles estão muito preocupados com esse retorno. Eles querem que esse retorno seja de uma forma tranquila,
e também de segurança para as crianças, né? Mas para que a gente consiga alcançar esse objetivo, eu vou bater muito nessa tecla, é a parceria, né? A gente entende que as famílias estão numa situação complicada, então eu vou falar o meu contexto, né? Então eu tenho famílias que perderam emprego, e aí foram despejados de suas casas, tiveram que ir morar em casas de familiares, outros, a gente tem conhecimento de crianças que realmente estão passando fome, a gente tem conhecimento de crianças que estão vivenciando a violência doméstica em suas residências, então a gente também fica aflito do lado de cá, né, de como a gente vai ajudar essa família, como que vai ser esse retorno dessas crianças, porque a gente não está fazendo o retorno de umas férias, né? Quando a gente retorna de umas férias, as crianças tiveram lazer, né? Curtiram suas famílias. E agora não, esse retorno a gente está retornando com crianças que ficaram presas dentro da sua casa, algumas sem espaços até para brincar, né? Crianças que não entendia que os pais estavam trabalhando em suas residências e o pai acaba tendo seu estresse e acaba atingindo a criança de uma certa maneira, porque a criança ela é uma esponjinha, ela absorve tudo, né? Então, aonde é que a criança vai pôr tudo isso para fora? É na escola, né? E aí, uma pergunta. A equipe, os professores, estão preparados para receber essas crianças? Né? Porque eles também estão sofrendo esses abalos todos. Eles também são pais, estão trabalhando na sua residência. Aliás, os professores tiveram que se reinventar, né? Eles tiveram que aprender a dar aulas online, né? Então, é uma mudança muito brusca de você ter que fazer algo e não ter a criança ali presente para estar interagindo com você, né? Porque a educação infantil, ela trabalha muito em cima do que a criança traz para você, a necessidade da criança, e a gente não está vivendo isso no dia a dia, né? Então, a questão do luto, muitas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas próximas, então existe aí um abalo emocional da escola, né, da equipe da escola, existe um abalo emocional das famílias e existe o abalo emocional da criança, né? Então, eu falo que é um tema muito amplo, que cada vez que você vai discutindo, sempre aparece algo a mais, né? Mas que se a gente conseguir se centrar e tiver bastante troca, a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana nesse retorno, mesmo com tantas incógnitas que nós temos por aí, né? Então, o secretário ele está muito aberto ao diálogo, né? Ele está dialogando com as instituições. Nós já fizemos várias reuniões aí onde ele esteve presente, fez a fala dele, se pôs à disposição em ouvir, né? Inclusive, ele está montando uma comissão para discutir, né, como podemos fazer essa volta pensando na educação infantil, focando a educação infantil, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento de angústias, de dúvidas, para levar até ele e para a gente tentar ver da melhor maneira possível como a gente pode estar fazendo esse retorno aí, tá? Acho que existe aí um plano como que fala, um projeto, né, de retorno aí, um protocolo, mas esse protocolo não está fechado, né, tá sendo discutido, e aí se fala, como que nós vamos selecionar as crianças que vão fazer esse retorno, sendo que o SEI vai retornar com 35% somente, né, e aí como que eu vou selecionar aquele que a mãe trabalha?
eu vou selecionar aquela criança que está numa situação de risco, eu vou selecionar aquela criança que está fazendo a passagem, está encerrando a sua passagem, o seu ciclo na escola, como que a gente vai fazer esse retorno? Então, está sendo pensado isso também. Então, existe aí uma possibilidade desse retorno ser para as crianças que estão encerrando o seu ciclo. Então, por exemplo, no 6 seriam as crianças do MG2, né? Que são crianças que vão para a EMEI, e aí a gente tentar recuperar nesses 3 últimos meses aí, né? Outubro, novembro e dezembro, a questão pedagógica para que as crianças façam essa transição tranquila para a EMEI, né? E essa volta também nos preocupa com tantos protocolos que nós vamos ter que seguir, que a escola não se torne um ambiente higienista, né? Que só pense na higiene. Ai, álcool em gel, ai, lavar a mão. Ai, a gente não pode deixar o pedagógico de lado, né? Então, nós hoje temos uma situação muito ampla de espaços nas escolas. Nós temos escolas que foram projetadas, pensadas, né, no espaço adequado para esse atendimento, mas a grande maioria das nossas escolas são escolas adaptadas, né? Que é uma casa que malemar tem um quintal, então a criança não tem um parque para brincar, né? E aí, quando você vê que você tem que atender esse 35% de criança e você não tem como distribuí-la nesse espaço, como que fica? Né? Tem a questão das refeições. As refeições não poderão ser mais service-self. Muitas escolas trabalham nesse sistema, né? Nós implantamos isso há muito tempo na educação infantil. E aí vai ter que ser aqueles pratos feitos. As crianças não vão poder almoçar todas juntas, não vão poder fazer suas refeições todas juntas. Tem escola que nem refeitório tem. Como que a gente vai fazer tudo isso? Então, é um assunto muito amplo e que não dá para você fechar um protocolo único, né? Que, por conta dessa mesclagem que a gente tem de espaços, que não são tão... que não são adaptados, que dá para atender, mas não com uma qualidade tão boa quanto um espaço rico, com um parque maravilhoso, com refeitórios amplos, com salas amplas, né? Então, nós estamos pensando em tudo isso, né? Para garantir essa volta bem segura das crianças. É isso. Seu som não está saindo, Amanda. Som. Eu fechei, desculpa. Obrigada, Valéria. Eu acho que a Luciana acabou de falar que é bom saber que o secretário está aberto a ouvir, e é bom mesmo porque a gente tem muita coisa para falar, né? Com certeza. E esse espaço é esse espaço da gente pensar nesses desafios, essas dificuldades que a gente vai enfrentar, e pensar num documento que a gente possa formular e apresentar para eles juntas. E hoje à tarde a gente bateu um papo, né? Eu, a Valéria, e depois eu e a Adriana, e sempre fiquei muito preocupada, até agora eu estava preocupada com essa coisa dos protocolos de saúde, né? Então, a coisa da higiene, como vou deixar minha filha num espaço que todo mundo vai estar de máscara, enfim, coisas do tipo. E eu acho que está muito para além disso, né? Acho que depois que a gente conversou, os protocolos de higiene são os menos, assim, são muito preocupantes, a gente vai refletir sobre eles, mas a realidade é tão mais complexa que isso, as pessoas estão passando por situações tão difíceis, perdendo familiares, as crianças estão perdendo familiares, as famílias estão perdendo emprego, estão sendo despejadas, os professores, né, estão passando por isso, estão perdendo suas famílias e vão ser submetidos a uma situação de estresse enorme. E como isso vai acontecer, né? Como essa pressão psicológica, com as pessoas estão passando por momentos difíceis, como a gente
vai conseguir resolver isso, né? Então, a Valéria hoje contou para mim que na creche dela, ela conseguiu um acompanhamento psicológico para conversar um pouco com a equipe, né? É isso, Valéria? Isso. Pode contar um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que isso é uma coisa legal que a gente pode tentar formular e batalhar para ter em todos os centros de educação infantil, né? Que eu acho que é uma ideia bem legal, que foi uma iniciativa sua, mas pode ser uma iniciativa do Estado, né? Sim, inclusive, na última reunião que nós tivemos com o secretário, a fala dele foi essa, que inclusive a proposta é que a equipe volte uma semana antes das crianças para fazer esse acolhimento aos funcionários, né? E então ele também está com essa preocupação, sim. Eu, né, como eu te disse, eu tô com um SEI que a equipe vinha muito abalada porque foram meninas que de uma hora para outra perderam seus empregos. Elas estavam passando por uma situação já de 3 meses sem receber salários e tudo mais quando a gente assumiu. Então é uma equipe que já vinha abalada por tudo que elas tinham passado com a mantenedora anterior. E aí, conforme a gente ia fazendo as reuniões com elas, né, online, eu percebi assim, elas não abriam a câmera, né, se fechavam e aquilo foi me incomodando. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí um dia eu pedi para que elas abrissem as câmeras e falei para elas, eu queria ver o rostinho de vocês, eu estou com saudade de ver o rostinho de vocês. E aí eu abri as câmeras, elas todas abriram as câmeras, e aí eu fui percebendo pela feição delas, né, que elas não estavam bem e tudo mais. E após a reunião, eu fui procurada por diversas funcionárias pedindo desculpas e que elas realmente não estavam bem. Então, eu tenho meninas que estão depressivas, né, por conta do isolamento. Eu tenho uma funcionária que, inclusive, ela trabalha na linha de frente de pacientes com Covid. Eu tenho funcionárias que teve o Covid, eu tenho funcionárias que perdeu os parentes para o Covid, né? E aí eu pedi a ajuda de uma prima, que é psicóloga, para fazer um bate-papo com essa equipe, né? E foi muito rico, né, esse bate-papo. E até essa pessoa que fez o bate-papo com elas, ela é uma psicóloga voluntária para atender as pessoas da área da saúde que estão na linha de frente do Covid também. Então, ela deu várias dicas para as meninas, disponibilizou alguns sites que elas poderiam estar entrando para ter esse atendimento psicológico também, né? Então, depois que a gente fez esse bate-papo, deu uma renovada na equipe. Eu não vou te dizer que minha equipe está 100%, né? Porque são muitos traumas. Mas a gente conseguiu, pelo menos, amenizar, né? Um pouquinho a dor delas, o sofrimento delas. Foi isso que aconteceu na minha equipe. Legal, Valéria, obrigada. Dri, fala um pouquinho para a gente, se apresenta, fala um pouquinho de você e depois fala um pouquinho para a gente. Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de poder estar aqui batendo esse papo gostoso, mas eu acho que é um momento que é muito importante mesmo, a gente falar da reabertura. É um assunto muito conflitante, como a gente já bateu um papo anteriormente, né? Mas eu acho que é isso. Então, eu me sinto honrada de estar aqui hoje conversando com vocês. Como você me disse, eu sou a pessoa que está agora aposentada, estou atuante, né, nesse momento, diretamente com as famílias mais e com as crianças, mas tenho uma bagagem aí, né, e uma trajetória de 20 anos que dá para a gente colaborar um pouquinho. Né, e acho que é isso. Eu acho que estou aqui, eu estava ouvindo vocês falando e assim, elencando várias coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar. Primeiro que a gente foi pego todo mundo de surpresa com essa pandemia, né, acho que uma coisa que ninguém acho que imaginou na vida passar, né, eu acho que eu fiquei pensando, enquanto esse trabalho de 20 anos, qual foi o momento que paralisou as creches?
e a gente teve um ano, foi em 2012, que foi a gripe suína, que ela foi a primeira vez que houve parar o atendimento das crianças em creche. Em 20 anos foi a primeira vez que eu vi parar, e foi justamente porque teve um surto, então foi essa necessidade de dar uma parada nos atendimentos e a gente se reformular como que a gente atenderia essas crianças de volta. Então, ali já assustou, foi uma primeira vez, e aí, quando é agora, a gente não está falando de dias, a gente já está falando de meses, né? Então, aí já mais da metade do ano, as crianças em casa com as famílias, né, e é muito grave o que está acontecendo, e bota a gente fazer uma reflexão, né, falar da reabertura é conflitante, porque tem os dois lados, tem o lado da família no desespero, né, que não tem com quem deixar suas crianças, e a família precisa trabalhar, seja em casa ou seja fora, e tem o lado também dos profissionais, como a Valéria acabou de ressaltar, que estão na mesma situação, porque eles são profissionais da área da educação infantil, mas eles também são família, eles também têm suas casas, têm seus problemas e têm também os seus desafios enquanto pessoa, né? Acho que todo mundo está aí passando por um momento bem difícil e delicado. Então, mas também fiz um link de tudo isso que a Valéria vem falando, né, do trabalho, e eu acho que ela falou uma palavra que ela é uma palavra-chave, que foi uma palavra-chave de anos no meu trabalho, que é a parceria da escola-família. Eu acho que isso é primordial, é fundamental, né? Eu acho que é um trabalho que exige muita parceria, independente da pandemia. Eu vou falar da minha experiência rica que eu tive de anos de trabalho com as famílias. A escola, nesse momento, o maior desafio dela é estar aberta para o diálogo, ela fortalecer esse diálogo e essa parceria. Né? Acho que nesse momento, tanto as famílias quanto os profissionais da área da educação infantil precisa desarmar, porque a gente não está num debate onde que um está certo e o outro está errado, mas é a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente está sendo convidado a fazer uma reflexão de tudo isso que está acontecendo e como é que a gente recomeça, da onde a gente parou, né? Porque a gente vai ser obrigado a recomeçar. Então, como é que é isso? Como é colocar lá uma creche para voltar a funcionar com todos esses desafios que a Valéria acabou de colocar? Foi tirado o direito das crianças de estar, né, no espaço deles, que foi pensado para eles e estarem ali se desenvolvendo nas suas potencialidades. Foi tirado o direito também do ir e vir. Foi tirado o direito de estar em comunidade. Então, como é que retoma tudo isso? E também garantindo os protocolos de higiene, né, de saúde. Então, é uma reflexão que acho que realmente o ponto crucial desse debate que a gente está fazendo e desse desafio é essa parceria. Ela tem que ser muito bem amarrada, né, abraçada, para que se pense nesses desafios que vem pela frente, pensar junto, como voltar, como fazer, até porque cada equipamento e cada unidade tem a sua particularidade. Né, como a Valéria ressaltou, tem espaços que são grandes e tem espaços de escolas que são casas adaptadas. Então, cada um tem uma realidade. Tem creches que tem refeitório, tem creche que não vai estar à conta do refeitório. Então, cada escola vai ter que ter a sua particularidade com as suas famílias e levantar quais são esses desafios que tem e como é que vai poder ser feito. Só que, para isso, a gestão tem que estar aberta. Né, assim, a gestão ela tem que ter uma baita estrutura, porque o grande desafio é trabalhar numa gestão democrática, onde você esteja aberta para receber as famílias, esteja aberta para ouvir e saber fazer esse intermédio, né, de como fazer as famílias entender quais são as necessidades, as dificuldades, e fazer a família entender também o lado da escola. Né, então, acho que é um grande desafio aí, mais uma vez, para a gestora que está atuando, né, no caso da Valéria, que eu me coloco no lugar que por anos passei, né, então eu acho que é isso, mas eu acho que a chave principal é a parceria. Nesse momento, todo mundo tem que se abraçar, né, então, ambos precisam se humanizar, na realidade, porque a gente não está aqui para julgar um ou outro, porque a gente está esquecendo de ser humano, né? Porque a gente tem as famílias lá que estão com as suas dificuldades,
seja porque perdeu o emprego, seja porque perdeu um ente querido, seja porque está com o filho, ali às vezes está precisando trabalhar em casa, mas o filho está ali. Uma coisa é a gente ir lá deixar o nosso filho numa escola, onde ele vai ter todo o seu atendimento, todas as suas necessidades atendidas, e você está tranquilo no seu trabalho e centrado para fazer o que você precisa. Outra coisa é você elencar isso junto, de dividir o seu trabalho e também dar assistência para o seu filho que está em casa. Né? Eu acho que isso também é um ponto que, assim, é uma reflexão, e eu acho que isso vai vir à tona, que acho que a gente está sendo convidado a também entender que a tecnologia está vindo aí para mostrar para a gente que é possível trabalhar dessa forma também, onde acho que isso vai vir à tona também, veio para os profissionais da área da educação, e isso está repercutindo para todo mundo, né? Então, acho que é isso, também é essa humanização, a gente se colocar no lugar do outro, né, tanto os professores quanto os pais, né, todos os profissionais envolvidos, para poder sensibilizar e dizer, olha, a gente sabe que aquela família precisa, mas também de que forma que a gente consegue garantir que a gente possa voltar esse atendimento e não colocar todo mundo em risco. Então, as pessoas precisam se ouvir, na realidade é isso, é se humanizar, é se respeitar acima de tudo, e firmar essa parceria de que melhor forma pode ser feito esse atendimento de retorno, né? Pode ser do jeito que a Valéria falou, vai atender as séries que estão finalizando, porque está no último ano de passagem da escola, e aí ser um teste piloto para como é que vai ser esse retorno, quais são as garantias que se pode dar para essa família, de que essa criança vai ser bem atendida, e que, assim, tem o grande desafio da escola, que é acalmar essa família e trabalhar junto com ela de que melhor forma de atendimento você pode prestar para essa criança, mas também tem o grande desafio dessa família ser sincera com a escola, que a partir do momento que ela põe o pé para dentro também, ela também garantiu os protocolos de segurança, que ela também tem essa responsabilidade de como ela vai entregar o filho dela. Então, não adianta a escola garantir que ela vai ser uma escola super organizada, higienizada, vai desinfectar, vai garantir todo o bom atendimento para uma criança, mas essa família negar informações, de repente, para a escola, de algum contato, ou ela não se preservar no percurso, porque isso é grave, né? A gente não sabe como é que essa criança chega até a escola, a gente consegue garantir o que está lá dentro, mas o que vai acontecer do percurso da casa dela até a escola, a gente não tem como garantir. E aí, esse é um papel da família, por isso chama parceria, né? Então, é uma questão que acho que tem que mesmo que pegar firme, né, dessa conversa e esse diálogo ser aberto. E aí, eu acho que também uma outra coisa que a gente também tem que ajudar a pensar é com relação ao atendimento das creches, né? Hoje, nós temos 95% do atendimento da educação infantil é feito através de conveniamento. A Prefeitura de São Paulo, ela não consegue garantir esse atendimento diretamente por ela. Então, são entidades sociais que fazem a parceria com a Prefeitura para poder atender. E aí, como é que funciona? É repassada uma verba que chama per capita, para poder garantir o atendimento das escolas, nesse atendimento igual a Prefeitura estipula. E nesse momento, isso também é um ponto que as famílias também precisam estar cientes de como funciona e de que forma que a gente pode ajudar a garantir também dessa continuidade. Então, o per capita, ele é repassado um valor por criança, né, e aí faz lá as contas conforme o número de criança atendida para você poder receber verba, e essa verba, ela contempla todos os gastos da unidade. Então, desde os recursos humanos, que é o que mais engloba o valor maior, até os gastos de água, luz, telefone. E o que está acontecendo nesse momento? A Prefeitura não está repassando a verba total. Esse repasse de verba, o que ela fez com as entidades? Ela bloqueou, ela está passando somente 30% do valor, e o restante, a entidade teve que entrar para pedir o subsídio do governo. Só que esse subsídio do governo, ele está previsto só até agosto. De agosto, em setembro para frente, ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, a verba de per capita, ela foi pensada para o ano e ela está lá guardada na Prefeitura. O que está sendo feito com essa verba de per capita? Então, eles deram a cesta básica para algumas crianças e o cartão auxílio para algumas crianças, que isso também está causando um tremendo
debate aí com as diretoras que estão na ponta lá final, que estão sendo bombardeadas pelos pais. O que a prefeitura fez? Ela simplesmente atendeu as crianças que tinham Bolsa Família, mas e o restante das crianças? Se essas crianças têm direito ao atendimento e essa verba já estava prevista, essa verba não pode ser repensada para que se possa ser ajudada essas famílias que estão em necessidade? Ou a gente tem que pôr uma outra questão que os pais também não sabem. A prefeitura pode congelar o convênio. Se ela congelar o convênio, o que acontece? Ela não repassa o valor de verba para as entidades. As entidades não têm como bancar o funcionário sozinho. O que vai acontecer? Vai fechar portas? A prefeitura não pode ser louca de fazer isso, porque ela tem um atendimento de 95% na mão da rede conveniada. Mas isso é uma questão de política pública. A prefeitura, o município e o governo, eles têm por uma obrigação dar subsídio para essas famílias, né? Então, e também para esses funcionários, se a gente for olhar o número de funcionários que está envolvido em creches, em atendimento da educação infantil, gente, é muito grande. Então, isso também é uma coisa que tem que ser pensada, tá? Não pode oferecer nesse momento atendimento para todo mundo. O que vai ser feito para garantir, então, minimamente para essa família poder manter essa criança em casa? Dá para ser ajudada com uma cesta básica? Não é selecionar, todos têm direito de receber, né? Apesar de que eles usaram do argumento que é o seguinte, a verba da alimentação, por exemplo, é uma verba que ela é prevista para o ano. A verba da alimentação, ela vem através do PENAI, que é uma verba federal. O que o governo fez? Ele fechou essa verba. Então, o argumento da prefeitura nesse momento é que não teve todas as crianças contempladas, porque a verba foi retirada. Então, são vários assuntos que, às vezes, as famílias não têm conhecimento. Eu acho que é importante trazer essa discussão nossa também, para a gente também poder pensar, né? Então, e de colocar, olha, é uma questão de política pública que tem que ser revista e tem que ser repensada. A mãe precisa trabalhar, ela não tem a sua rede de apoio, que é a escola, ela não pode contar com a família, porque nesse momento é isolamento social. Mas então, que condições que eu dou para essa mãe? A gente vai rever uma licença maior, a gente vai rever de que forma pode ser ajudada financeiramente, que condições que a gente pode dar para essas famílias. Né? Acho que é pensar um pouquinho nessa vertente também. Né? Eu acho que é um pouquinho dessa experiência que eu trago para vocês. E também, eu acho que um terceiro ponto ainda que eu colocaria é o grande desafio, que há anos isso é tentado, e agora mais do que nunca vai ter que andar em conjunto, é a gente ter uma parceria não só das famílias, mas principalmente da educação, da saúde e da assistência social. Esse trio vai ter que andar junto mais do que nunca. Ele é uma parceria que ele é primordial nesse momento, e agora, mais do que nunca, vai ter que funcionar, né? E com que condições vão ser dadas para isso? E aí também entra essa questão de parceria, que é, cada bairro, cada região tem a sua rede de apoio, e a escola vai ter que buscar essa rede de apoio. Então, essas parcerias, elas precisam estar muito abertas para que isso possa acontecer e possa garantir esses atendimentos e essas parcerias todas, né? Eu acho que é isso, um pouquinho dessa experiência que eu vivenciei aos meus longos anos, e eu acho que é um pouquinho botar a gente para pensar nessas questões que eu acabei de levantar. Legal, Adri, obrigada. Para quem não sabe, a Adriana é nossa conselheira do Leme, é nossa conselheira do nosso conselho consultivo, e ela era diretora na primeira escola que a gente trabalhou. O nosso projeto piloto do Leme foi na escola dela, que ela abriu os braços, e a escola para o Leme foi um projeto incrível, que foi por isso que possibilitou que a gente atuasse em outros centros de educação infantil nesse momento. E é muito bonito ver aqui quanta gente tem do Maria Tereza aqui participando da live. Não sei se a Adriana está olhando no Facebook, mas está todo mundo aqui, Dri, todo mundo está aqui, várias professoras, todo mundo acompanhando. Algo me diz que elas vieram te ver, viu? Acho que vieram te tietar. Ai, saudade! Saudade de todo mundo, ó! Surgiram algumas questões que eu acho que são importantes. A Liliane Magalhães está falando o que acontece com as crianças que vão ficar em casa, né? O que acontece com essas crianças que vão ficar em casa? Se os professores vão começar a atuar presencialmente, vai ter uma equipe garantida para
para atender essas crianças? Eu entendo que sim, mas eu acho que só da gente ter que fazer essa pergunta, e a Eliane tem toda a razão de né, com essa preocupação, mostra o quanto a gente não sabe o que vai acontecer e o quanto essas incertezas são grande parte dos problemas que a gente está enfrentando agora, né? Então, acho que tem outra pessoa que falou tem que levar essa proposta para o governo, as propostas da Adriana que foram muito boas. E eu acho que a gente, de fato, tem que tirar um documento daqui, um documento que seja formulado com outros diretores. Tem muita gente de SEI aqui, muitas diretoras, professoras. Acho que a ideia é que a gente crie cada vez mais espaços conjuntos, procurem o Leme, mandem mensagens, contem um pouquinho das histórias de vocês, vamos construir essas ideias juntas para, de fato, fazer um documento para levar essas propostas para o governador, para o secretário, que a gente possa, de fato, construir um momento seguro para todo mundo. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito importante, que tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? Que a gente conversou agora. Eu acho que as professoras querem trabalhar de forma segura e as mães querem ter seus filhos seguros. E pensar se a creche, tem muita gente comentando aqui que é contra a volta da escola nesse momento, né? Pensar o quanto, se a creche é esse momento, se a creche... Porque eu fico pensando assim, né? Tem essa proposta de começar pelos anos finais, que eu acho que isso faria andar, inclusive abrir mais vagas para as pessoas poderem entrar. Mas isso não atende as pessoas que mais precisam, né? Então, se essa volta do Centro de Educação Infantil, eu acho que isso não é uma coisa que eu falei, viu? Acho que foi a Valéria que falou hoje no telefone para mim e eu lembrei. Ou a Adriana. Mas eu acho que pensar se essa volta é de fato para atender as famílias que mais precisam, né? E se ela não vai atender as famílias que mais precisam, o que faz atender essas famílias que mais precisam, né? Como atende essas famílias que mais precisam? E aí eu acho que a Adriana citou várias formas da gente conseguir acolher essas famílias e oferecer os auxílios necessários, essa verba, entender para onde essa verba está indo, para onde ela pode ir. E eu acho que é construir essa saída, sabe? Se a gente acha que a abertura do Centro de Educação Infantil não é a melhor forma de fazer isso agora, vamos construir alternativas para essas mães que precisam deixar seus filhos em algum lugar, porque elas vão precisar voltar a trabalhar. E essa é uma realidade que, se a escola se sente segura para abrir ou não, ela existe. As mães precisam levar seus filhos para algum lugar, né? E como isso vai acontecer no próximo período? Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais enquanto equipe, né? Que foi o que vocês falaram, famílias, centro de educação infantil. Acho que as coisas vão acontecer bastante no local, mas primeiro eu acho que reivindicar uma comunicação. A gente não tem uma comunicação de fato, então muita coisa que a Valéria trouxe aqui, porque tem um contato na comissão, muitas pessoas não sabem. Eu acho que tem muita diretora que não sabe. Isso foi uma coisa que apareceu nas escolas que a gente acompanha, assim, conversando com elas falando, a gente precisa assistir televisão para saber o que vai acontecer com os nossos empregos, porque a gente não tem nenhuma comunicação. Então, exigir uma comunicação, saber se essa volta vai atender as famílias que mais precisam, como isso vai acontecer, e, de fato, se isso vai possibilitar uma relação, que seja uma boa relação entre família e escola, que eu acho que não existe passar por um momento como esse sem essa relação, né? E aí eu acho que isso me faz chegar no ponto que eu acho que é o que o Leme, o ponto de partida do Leme, que é o leite materno, né? A gente sabe a importância do leite materno nesse momento de pandemia, sabe que ele é importante para a imunidade do bebê e que o quanto a gente aprendeu nessa atuação do Leme, nesse curto período que a gente atua, a gente entende que o leite materno ele ajuda a combater as crianças não ficarem doentes na creche, né? Então, as crianças que mais eram amamentadas eram as crianças que menos ficavam doentes. Então, é fundamental que elas continuem sendo amamentadas nesse retorno da creche. E como garantir isso num espaço que a família não pode entrar? Como garantir que a escola vai ter todas as informações necessárias para saber que aquele leite materno não passa coronavírus se a mãe estiver infectada, né? E entender isso, né? Que eu acho que o mais importante é que as escolas não tenham medo das famílias. Então, a mãe não pode entrar na escola porque ela é um protocolo. Mas esse é o melhor protocolo? A gente não pode criar aglomerações, mas qual que é o problema real da mãe entrar na creche? Uma mãe que o filho já está dentro da creche, sabe? É entender isso, não é uma proposta que a mãe entre na creche, mas entender de fato o que é isso, e se não é melhor a mãe estar dentro da creche.
né? Melhor para o filho, melhor para os professores, melhor para ter uma creche segura. O que é uma creche segura, né? Eu acho que a gente não pode esperar essas respostas virem do governo, a gente precisa formular essas respostas, porque são vocês que estão no dia a dia, né? A gente está no dia a dia, enquanto família também. E se vocês puderem falar um pouquinho dessa história do leite materno na escola, como esse processo aconteceria nesse momento, o que vocês acham disso? É uma coisa que a gente anda pensando muito, porque é a nossa atuação no próximo período, né? Eu vou pegar a fala primeiro, porque eu acho que eu posso falar um pouquinho, desculpa, Valéria, mas eu acho que a questão do leite materno é uma coisa que é uma bandeira que eu levanto. A gente fez uma prévia de conversa, né, antes da live, e assim, eu já meio que já me irritei, porque eu falei, como assim a mãe não pode entrar dentro do espaço? Né? Lógico, a gente sabe que tem os protocolos de segurança, mas acho que você colocou muito bem. Será que esses protocolos estão corretos? E eu vou além, Amanda, você sabe disso, que você participou comigo nessa abertura, né, de inicial do Leme, e quanto foi desafiador. As escolas precisam estar abertas, gente. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente acha que a família não tem que estar dentro da escola, está errado. Quanto mais a família está dentro da escola, as coisas acontecem de uma forma melhor. Lógico que não é o momento agora de uma pandemia a gente colocar todo mundo dentro da escola. A gente precisa pensar qual é a melhor forma disso acontecer. Mas eu sou contra dizer que a mãe é proibida entrar para amamentar, que o pai é proibido colocar o pé para dentro da escola. Eu sei que tem as questões de protocolo de segurança, e eu acho que isso, se muito bem conversado, muito bem fortalecido com a equipe e com as famílias, é uma questão que a gente pode fazer de uma forma melhor. Imagina quanto essas crianças já estão sofrendo por estarem tão trancafiadas dentro de casa, e aí você volta para a sua escola e você, por exemplo, eu vou dizer pelo Sem Maria Tereza, desculpa, mas eu preciso dar o exemplo, que foi a escola que eu finalizei. Os pais são super acostumados a entrar dentro da escola, dar café para os seus filhos, né, de acompanhar todo esse processo de perto, essa amamentação que era livre demanda. E aí, de repente, você vira e fala, não pode mais. E para a criança, como é que fica isso? Esse lugar já era garantido para ela, que a família dela é bem-vinda nesse espaço. Então, já foi tirado tanto dele, será que é correto a gente barrar isso também? Então, eu concordo com você, Amanda, a gente tem que pensar, será que essa é a melhor forma? Né? Ou a gente pode fazer, eu acho que é isso, é pensar junto, construir junto, de que forma a gente pode fazer para ficar menos sofrido, né? Para a criança, porque eu acho que a gente tem que pensar nas crianças, porque para eles isso é uma coisa que já é um direito garantido. Na maioria das escolas, assim, eu espero. Eu digo pela minha experiência que eu era muito aberta à comunidade, né? As famílias eram muito bem-vindas. Eu acho que agora é um momento de reflexão, porque se a gente se apega de que tudo é proibido, a família não pode mais entrar, a gente distancia a família de novo, e não é um momento de distanciamento, esse momento é um momento que a gente tem que ter as pessoas perto, para que a gente possa fazer entender a real necessidade e se ajudar, né? Eu, pelo menos, essa é a minha posição, não sei a Valéria, pode falar aí, Valéria. Não, eu também super levanto a bandeira da questão do aleitamento materno, né? Como eu disse, os protocolos não estão fechados, né? Porque tem muitas discussões ainda a serem feitas, e realmente uma das coisas que foi levantada foi isso mesmo, que as mães não poderão ir amamentar os seus filhos no espaço. Ela pode mandar o leite materno, sim, mas porém não pode ir fisicamente lá amamentar o seu filho, né? Mas são tudo coisas que a gente está levantando, né? E levando para discussão, né? Aquilo que eu falo, cada hora que você faz um debate, vem uma luzinha, ou vem um pontinho de interrogação, né? Então, é muito confuso, muito difícil da gente fechar algo, né? Mas é que eu falo, até mesmo para você escolher a criança que vai vir para o SEI, né? Então, eu me deparo porque, assim, eu assumi um SEI que os pais não tinham acesso nenhum dentro da escola. O pai entregava o filho na porta e tchau. Os pais não conheciam nem sequer o espaço físico do SEI, né? E quando eu assumi que eu abri as portas para as famílias, os pais se surpreenderam, porque eles não sabiam onde os filhos deles estavam, né?
Então, essa questão da escola estar aberta às famílias é fundamental, sim. Como a Adriana disse, para a gestão não é fácil, é difícil a gente administrar tudo isso. A equipe também tem que estar junto com a gestão, né? Tem que comprar essa luta de parceria com as famílias, né? É um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite que a gente constrói, mas é um dos fatores que vem também nos preocupando muito, essa questão do atendimento aos bebês, né? Teve uma das lives que a gente assistiu aí, que eles querem que coloque os bebês dentro do berço e deixe no berço. Ah, não. Se for para deixar a criança dentro do berço, ela fique na casa dela, então. Se é para a criança vir para a escola e ficar trancada dentro de um berço, sem interagir com outra criança, ou sequer com o seu professor de referência ali, né? Então, qual é o objetivo dele voltar para a escola? Né? Porque o MG2 é uma faixa etária mais fácil de você lidar, né? O berçário, não. O B1, não. A criança precisa desse contato físico, né? Ela precisa desse acalanto. Então, assim, o que mais está preocupando os 6 é o berçário, né? Por todas essas questões. E quando a Adriana fala que são tantas perdas, até o espaço físico do SEI vai ter toda uma reestruturação. Então, não vai poder ir para o parque. Então, para que eu tenho parque se eu não posso ir no parque? Como você vai explicar isso para a criança, né? Tem brinquedos pedagógicos que nós temos nas salas de aulas que as crianças não vão poder utilizar porque eles não vão poder compartilhar. Então, assim, o mesmo trabalho que os professores estão tendo de se reinventar para fazer uma aula virtual, né? Que a gente nem fala que é uma aula virtual, a gente fala para os pais que são proposta de atividades, porque o pai também ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso com os filhos dele, porque ele não é o professor, ele não sabe qual é o objetivo do professor de atingir, o que o professor quer atingir com aquela atividade, né? E aí o professor vai ter que continuar se reinventando dentro do SEI novamente. E quando você fala, Amanda, como que teve até uma pergunta, né? Que como que vai ficar com aquelas crianças que não vão retornar para o SEI? Vai continuar as aulas virtuais? Nós não sabemos ainda. Por quê? Porque esses 30% de criança que nós vamos receber na escola, eles vão ser divididos por toda a equipe. Então, ele não vai ter aquele professor de referência que era dele. Ele vai ter outro professor. Então, para vocês verem como que é muito amplo esse contexto. Porque eu tenho uma sala de, por exemplo, meu mini grupo 2, as minhas salas são de 25 crianças para cada professor. Aquele professor ele não vai poder atender os 25 na sala, ele vai poder atender no máximo 5 crianças. E o que eu faço com as outras 20? Então, eu tenho que estar dividindo com os outros professores. Aí, esses professores vão estar o quê? Atendendo as crianças que estão no SEI. E aí fica esse ponto de interrogação. As crianças que estão em casa, como vão ficar? Né? Então, é tudo ainda muito novo, né? Tá todo mundo se redescobrindo, todo mundo se reinventando e procurando as soluções da melhor maneira possível em prol da criança, que é o nosso foco primordial. É esse olhar para a criança, essa preocupação com a criança. Né? É isso. Legal, Valéria, obrigada. Eu acho que isso mostra o quanto todos esses desafios são muito mais complexos, né? E é isso, eu estou cada vez mais convencida de que o Centro de Educação Infantil volta, mas não para resolver o problema das famílias que não têm alternativa a isso, sabe? Que eu acho que a gente precisa entender de fato isso, porque precisa... Acho que precisa, por isso que eu acho que esse espaço ele é tão importante, né? A gente já tem um monte de gente
assistindo a gente, e muita gente que está trabalhando, atuando no SEIS. Então, ontem eu estava assistindo uma outra live sobre esse assunto, e a pessoa estava falando que agora os professores vão ser linha de frente, né? E aí, como ser linha de frente, igual os profissionais de saúde, vão ter que usar aquelas roupas todas. Vão ter que usar aquele coisa na cara e a roupa inteira, luva. Eu falei, gente, imagina deixar um bebê com uma pessoa vestida desse jeito? Coisa mais assustadora, ele vai chorar do começo ao fim da creche. Tipo, não pode ser assim. Isso, que educação que é proporcionada dentro desse processo, sabe? Ontem eu estava lendo, aí para me preparar para lá, eu estava lendo outras coisas que me chocaram muito, assim, como em outros países estão pensando em chapéus com réguas para garantir o isolamento social, que garanta o outra pessoa mais distância. Isso não, que educação que é essa que a gente está querendo garantir, né? Se a gente está querendo garantir no ensino de educação infantil que ele compra uma função social de que as mães tenham espaço para deixar essas creches, então quantas alternativas a gente não tem a isso, né? A gente pensou em algumas enquanto Leme, né? A gente está atuando para aprovar o PL 2765, que é um PL de extensão de licença maternidade para as mães que têm filhos pequenos. Então, a gente tem 4 meses de licença maternidade, a gente está reivindicando que sejam 6 meses, pelo menos, e que depois desses 6 meses a gente tenha uma licença cuidador, que essa licença cuidador possibilite que o primeiro ano de cuidados dos nenéns sejam feitos em casa. Além disso, tem licença paternidade também, que pelo menos 45 dias, para que a gente possa possibilitar que o pai não entre em casa, saia e entre de casa com uma casa com bebê e uma mãe em grupo de risco, que até os 45 dias eles pertencem ao grupo de risco. Isso faz com que essas mães não tenham alternativas a levar os bebês para o centro de educação infantil, né? Outra coisa é a redução que a gente precisa pensar. Eu acho que a gente formulou de algumas propostas que a gente quer debater com todo mundo, é a redução da jornada do trabalho, ou o estabelecimento de um rodízio dos dias de trabalhos para as famílias, com as crianças em idade escolar, a manutenção dos auxílios emergenciais e a criação de novos auxílios dirigidos, por exemplo, a mãe solo. Eu acho que são algumas coisas que a gente pensou enquanto Leme, que eu acho que a gente precisa pensar e amadurecer coletivamente. E a gente está aqui um pouco para isso, assim, a gente vai acompanhar esse processo, vai tentar acompanhar esse processo o mais próximo possível do lado de lá, né, da prefeitura, do governador, mas a gente quer acompanhar isso em todas as escolas que procurarem o Leme também, para ajudar a acompanhar esse processo, para construir um processo seguro, para construir um processo que seja de fato bom para as famílias, quer acompanhar as mães que estão precisando de um apoio, de uma ajuda e de políticas públicas que garantam a sua dignidade também, enquanto mães e quanto as mães e suas famílias. Eu acho que é um pouco isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Nesse momento é agradecer esse convite, né? Mais uma vez, de vocês terem aberto as portas para a gente, para dialogar para um assunto que é bem polêmico, né? É bem amplo, que quando você acha, às vezes, a solução para alguma coisa, acaba aparecendo outra, mas eu fico feliz de saber que o Leme está apoiando essa causa, né? E falar que a gente está aí junto para isso mesmo. Acho que o objetivo é um só, é a criança, né? E quando a gente se depara com essa situação, por mais que seja difícil, que seja complicado, a gente está administrando tudo isso, eu digo nós que estamos na linha de frente, né? A direção, a coordenação, que são as que mais estiveram nesse momento na linha de frente, aguentando, às vezes, os desabafos de alguns pais, né? Às vezes nervosos por situações que realmente não são tão claras para eles, né? Porque também a gente não tem pernas para ficar toda hora passando tanta informação que chega a nós, porque aí senão a gente vai metralhar esses pais. Então a gente tenta resumir da melhor maneira possível, e aí a gente tem aqueles pais que têm
uma compreensão maior, tem outros que não têm, né, essa compreensão, mas é complicado mesmo. E quando a Adriana fala que a saúde, a assistência social e a educação têm que caminhar junto, não é de hoje, né? É uma luta que a gente vem de anos. Para nós que estamos na educação há mais de 20 anos, então a gente pode dizer assim, houve alguns avanços, mas ainda precisa de muito para a gente alcançar, né? Então eu deixo aqui meu agradecimento, Amanda, pelo convite, né, e falar que, como diretora, como gestora de um SEI, a gente está de portas abertas também ao Leme, né, o que a gente puder estar ajudando aí, a gente vai estar junto com vocês. Eu acho que eu vou aproveitar, Amanda, pegar uma fala que você acabou de situar, comentaram, né, às vezes tem diretoras que ficam sem saber do que está se passando, então eu vou dar uma dica, pessoal. Existe o FEI, Fórum de Educação Infantil, que ele é feito a cada... agora está suspenso, lógico, mas ele é mensal, tá? Então, assim, uma vez por mês, tem lá uma equipe que senta lá para discutir todos os assuntos pertinentes às creches. E essa equipe, essa comissão de linha de frente do FEI, tem contato direto com o secretário de Educação, e é com o prefeito. Então, não deixem de participar. Se as pessoas não têm acesso, passe a ter. Entra na página do FEI, tem lá no Face, tem como vocês entrar, busquem informações, porque, assim, a rede precisa se fortalecer. Para a gente poder ficar inteirada, a gente também tem que participar, não é só esperar as decisões que venham, como você colocou. A gente tem que buscar e garantir esses direitos. Não adianta deixar só na mão dos governantes. A população tem que se manifestar. E as entidades sociais precisam se fortalecer para poder garantir tudo isso e esse bom atendimento. E também falo como defensora do Leme, procurem o Leme vai ser aí uma rede super de apoio para ajudar a fortalecer, acho que a relação também com as famílias e a escola, e eu acho que é isso, e eu acho que eu deixo aqui também, acho que como um desafio, busquem ajudem a criar esse protocolo para a educação infantil, né, seja através do Leme. Eu acho que o Leme é uma porta de entrada aí para as famílias agora começarem a buscar, assim como as escolas, para criar um documento que leve à frente para que a gente possa garantir essa volta e essa volta segura, tanto para as famílias como para os profissionais e principalmente para as crianças. As crianças precisam voltar a ter vida, mas não tem que voltar a ter vida de uma forma também que vai marcar uma educação infantil. A gente não pode causar traumas para eles, porque essa idade deles causa trauma. E se a gente lembrar lá da escola, eu vou lembrar da professora que está lá toda vestida de máscara, de parecendo um monstro. Tudo bem que eles vão muito do lúdico, né? Mas espera aí, né, gente? Que também não é assim, né? Mas eu acho que é isso, é ajudar a buscar, a pensar como voltar e como criar esse protocolo. E eu acho que é isso, levar para frente, criar essas políticas públicas, que cobrar quem de direito, mas que essa população tenha voz. E que, para isso, as pessoas precisam se unir. Então, volto a falar, parceria. Parceria é a alma do sucesso. Escola, família, né? Leve isso em frente sempre. Acho que é uma bandeira que eu sempre levantei e vou continuar levantando. E deixo aqui meu agradecimento, super honrada pelo convite, né? Agradeço, assim, imensamente, morrendo de saudade de todo mundo, né, e mando um beijão para vocês. Amo a área e não vou deixar. Eu estou longe, mas estou perto. Deixa eu só complementar um pouquinho a fala da Adriana. O FEI realmente estava suspenso, mas nesse mês de julho eles retomaram e até o final do ano as reuniões não serão mais presenciais, serão tudo online, né, mas está tendo transmissão, inclusive... Quando eu digo que o secretário está presente, foi no fórum que ele esteve presente o mês passado, conversando com as entidades que estavam presentes na reunião. Então, é só o pessoal acessar o FEI, né, a página do FEI, e pegar aí as próximas reuniões. Provavelmente, na segunda semana, mais ou menos, do mês de julho agora, está prevista uma nova reunião, né, para trazer
um pouquinho do diálogo que o FEI teve com o secretário, né? Então, os diretores que não têm o conhecimento desse fórum, podem entrar na página, que aí vai pegando as informações aí das próximas reuniões. Obrigada, Valéria. Obrigada por tudo. A Valéria foi uma das diretoras que eu conheci ao longo do processo do Leme, e eu acho que... Obrigada, é bom saber que vocês estão de portas abertas para a gente no centro de educação infantil que você está atuando agora. E é muito legal, porque eu acho que uma coisa que o Leme me garantiu foi entrar em contato com mulheres incríveis. E vocês são, de fato, mulheres muito fortes, mulheres muito incríveis. As outras diretoras que a gente acompanha enquanto Leme também. E a gente sabe que a gente tem muitos desafios, muitas dificuldades, né? Para não falar que esse momento é desafiador, que eu falei que comecei a live falando que é muito ruim falar assim. É um momento muito difícil. Mas a gente está entre mulheres incríveis. E eu acho que a gente vai construir, de fato, um processo que seja bom, forte para todo mundo. E eu acho que o que eu entendi do que a gente conversou aqui é que a reabertura das escolas, ela não resolve o problema de ninguém, ela gera outros problemas que a gente precisa refletir sobre eles, e a gente precisa pensar para além disso, né? O que a gente quer para além da reabertura das escolas, o que mais é preciso de política pública para além da abertura e reabertura das escolas, porque ela não garante que a mãe que não tem o que fazer com seu filho e precisa trabalhar, vai ter um lugar para levar seu filho. Ela não garante que os nenéns não sejam infectados, porque a gente já conversou aqui todas as dificuldades disso. Ela não garante uma educação, um processo pedagógico ainda não garante esse processo pedagógico, né, dentro do que a gente conversou aqui. Então, acho que é esse momento que o Leme provoca as pessoas que estão participando da live a participar. A gente vai propor outros temas e outros momentos como esse, para a gente amadurecer esses processos, né? Amadurecer essas propostas, e para a gente conseguir acompanhar enquanto sociedade civil e construir isso de fato com as famílias e escolas. Tá bem? As pessoas participaram muito, só que eu sou muito ruim, gente. Essa é a minha primeira live e eu não consegui acompanhar muitos comentários, eu peço muitas desculpas, mas as pessoas contaram um pouco da sua realidade, contaram sobre como a importância das famílias estarem dentro da escola. A Raimunda está aqui também, viu, Valéria? A Raimunda está aqui, sua parceira de trabalho. E os 6 parceiros do Leme estão aqui também. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e essas provocações que a gente joga para vocês construírem com a gente, com o Leme, e uma história diferente, que não seja uma história de só... dificuldades daqui para frente, né? Mas seja de conquistas também, de conquistas de direitos, de dignidade para os trabalhadores e para as famílias. Tá bem? Obrigada, muito obrigada por vocês participarem. Obrigada, Valéria. Obrigada, Adriana. A gente que agradece o convite. Agradece. Muito honrada. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.